Salve, salve! Estamos iniciando aí mais uma manhã, mais uma sexta-feira, esta manhã de espiritualidade, encerrando a semana. Estamos aqui no fora de casa hoje. Não adianta, os vidros tá tudo embaçado. Vai dar contraste aqui na luz. Mas estamos iniciando mais um dia na graça do Senhor, mais um mover divino, mais um presente que nós recebemos nessa manhã para viver, para poder aproveitar ao máximo, nos colocar à disposição daquilo que Deus tem para nós. Nada disso seria possível se não fosse a mão poderosa do Pai. Nada disso seria possível se não fosse a criação ter deixado tudo no seu lugar, cada coisa no seu cantinho, no seu detalhe, cada coisa que foi criada, que tem a sua importância, que tem a sua essência, que tem a sua ocupação nesse plano, nesse mundo onde nós vivemos. Desde os insetos, as bactérias, os pequenos animais, os grandes animais, todos temos a importância, todos temos o nosso devido lugar, o nosso dever a ser cumprido. E aí eu te faço uma questão, um questionamento. Você está cumprindo aquilo que você foi chamado para cumprir? Você está fazendo valer a pena cada momento da sua vida nesse dia? Você está se colocando à prova, indo para cima, fazendo as coisas acontecerem? E aí? Isso alegra o Pai. Isso alegra o nosso Senhor. As coisas que nós fazemos, elas alegram o Pai. Depende das coisas, lógico, né? Mas as coisas que nós fazemos debaixo da mão dele, isso dá conforto para o nosso Senhor Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós desviamos do caminho que Deus tem determinado para nós, que Ele escreveu no livro da nossa vida, quando nós desviamos dessas linhas de palavras escritas e queremos decidir por nós mesmos, aí o Pai olha e fala: vou ter que mostrar para ele, tentar recuperar, trazer ele de volta, fazer com que ele enxergue a graça, a glória eterna. E aí, nesse movimento, hoje, esse final de semana, essa semana, né? A gente tirou alguns dias para aproveitar em família. Estamos num hotel, né, em Poços de Caldas aqui. E aí a gente aproveitando os dias. E aí ontem eu tava olhando assim, né? Os dias não, né? A gente chegou anteontem. Ontem ficamos o dia inteiro. E aí ontem, no final do dia, eu olhei e falei: Senhor, em alguns momentos do dia eu tentando tirar frações de segundos para me conectar com o Pai, me conectar com Deus, para olhar a natureza, olhando os montes, as nuvens, o céu, a água, né? Tentando me conectar com Deus. Mas com duas crianças a gente se vê meio, né? Nossa, interação a todo momento, e vai, e vão pra cá, e vão pra lá, e piscina, e aí quando você vê, passou o dia, e a gente tá ali, nossa, cansado, deixa eu fazer minha oração agora, mas eu não tive qualidade, vamos dizer assim, de oração, de conexão com o Pai durante o dia. E assim também é no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tantas coisas acontecendo, a gente acaba deixando, né? Esquecendo de buscar, de procurar a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, usar dos exemplos dele
para nos orientar no nosso dia. Buscar primeiro o Pai antes de fazer as coisas, antes de tomar uma decisão, antes de discernir, né, sobre o que iremos fazer num projeto, em algo que precisa ser decidido. A gente não coloca nos braços do Pai primeiro e fala: Senhor, me oriente, me dê a orientação nesse dia, nesse caminho, nesse projeto, nessas coisas que eu estou fazendo. E aí eu fiquei pensando, né? Fiquei lembrando da nossa infância, assim como as nossas filhas, e elas estão no momento delas de energia, das coisas acontecendo e tudo muito rápido. A gente estava aqui agora se arrumando, aí eu sempre falo para elas: foca, porque senão a gente perde tempo. Se ficar com televisão, com as coisas, a gente acaba perdendo tempo. São coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Aqui a gente está para aproveitar o lugar que nós estamos. Então, eu falei para elas: foca no que precisa fazer. Aí elas estavam contando um cartãozinho ali do hotel. Aí, nossa, aí já gerou um estresse. Aí a mãe: tá vendo? Você tinha que ter penteado seu cabelo, se arrumado pra gente sair e tudo mais. E você tá vendo uma coisa que não vai agregar em nada. E isso são os ensinamentos que nós passamos para eles. E aí eu estava lembrando, né, da nossa infância também. Um tempo que a gente também era esses hiperativos, né? Essas crianças que não paravam nunca, acordava já no acelerado, 220. E aí eu fiquei lembrando, né? Depois do almoço, sempre tinha isso, né? A gente tava na casa dos tios, a gente queria passear, dar uma volta, tomar um sorvete. A gente gostava de andar. Meu tio tinha picape, né? Saveiro. Ah, vamos dar um passeio de Saveiro na caçamba. Naquela época ainda podia, né? Acho que deve ter dado muito erro no meio do caminho, galera caído da caçamba. Aí a legislação veio e cortou. Mas isso são coisas que foram vividas. E nós queríamos, os nossos tios, né, que já eram mais velhos, lógico, eles estavam cansados e queriam descansar e queriam ter um momento deles. E aí hoje eu fico vendo, eu falo: nossa, mas que eu me coloco na pele desses caras lá, né? E eu falo: cara, depois do almoço, com vontade de dar uma deitadinha, né? Aí as crianças: não, vamos pra cá, vamos pra lá, não sei o quê. Vamos pra cá, vamos pra lá e vamos fazer as coisas. E outro lugar que era duas ocasiões, né? E outro lugar que a gente ia pro sítio do meu tio. E lá a gente queria ir pescar depois do almoço, e os tios querendo ir dormir e tal. E tudo isso são memórias afetivas, memórias que foram criadas e que a gente não esquece jamais. E que isso faz com que nós nos recordemos daquele tempo e pensemos: opa, é uma fase, a gente precisa estar atento, a gente precisa se colocar à disposição, fazer com que esses caras vivam o melhor da vida deles, para que eles também criem memórias na cabeça deles. E lá no futuro eles vão olhar, vão falar: nossa, eu me lembro daquela época, o meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos e assim por diante, eu vivia algo maravilhoso, algo grandioso. E nessa palavra de fé, de esperança, eu estava lendo aqui, né, Ezequiel, que veio aqui trazer uma palavra, um escrito. E aí no capítulo 37 aqui, e eu estava lendo, né, referente ao vale de ossos secos. Não sei se você já leu essa passagem, mas é algo que nos mostra o quanto de fé nós devemos ter na nossa vida, na nossa jornada. O quanto de fé nós precisamos ter no nosso dia a dia para que nós possamos levantar da cama, sair, fazer as nossas atividades, o nosso trabalho,
né, que também o nosso trabalho é importante e edifica, nos colocar à disposição do reino do Pai, estar presente junto de Deus, junto de Jesus Cristo. E aí, no capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 1, diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Aqui já tem algo que transcende todo o entendimento. Toda vez que eu ouço ou leio essa passagem, eu fico imaginando a cena. Eu tenho uma imagem dessa cena na minha cabeça, e aí eu fico pensando assim, né? Cara, que doideira. Um monte de osso, né? Um monte de osso seco, jogado. E aí você determina sobre o osso, você profetiza sobre os ossos. Mas um ponto-chave aqui é: Deus pega e carregou para fora Ezequiel no espírito, ou seja, é como se tivesse transladado Ezequiel da onde ele estava para esse lugar. É como se tivesse desligado Ezequiel e movido ele e colocado ele nesse vale e falado: aí, dá uma olhada aí, ó. Tudo isso é o que Israel está passando, dificuldade. E aí, o que a gente precisa fazer? Aí Deus passa para ele: pode esses ossos secos viver? E aí Ezequiel responde: tu sabes, num sentimento um pouco de dúvida, porém de submissão. O que ele olha ali? Senhor, se tu estás dizendo, é porque pode. Imagina que Ezequiel, ele já tinha vivido, já tinha entendido, já tinha estudado as palavras, as leituras, e já tinha até tirado ali: opa, Deus falou para Moisés: ei, fala com essa rocha que vai sair água. E aí Moisés duvidou. Imagina Ezequiel olhando essa cena e falando assim: eu não posso fazer igual Moisés fez. Senhor, tu sabes se pode ou não. Por quê? Estou debaixo da tua palavra, eu sou submisso a ti. E se tu ordenar, eu farei. E aí Deus fala para ele novamente, né? Profetiza sobre esses ossos. E aí no versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vos cobrirei com pele e porei fôlego em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza,
filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. Cara, eu fico imaginando a cena dessa visão de Ezequiel e pensando, né? Na nossa jornada, na nossa caminhada, quantas vezes Deus chega para nós e nos conduz, mas por nós não estarmos vivendo totalmente conectados, totalmente alinhados com a informação, com o Pai, a gente acaba deixando passar as oportunidades de viver o extraordinário, de viver aquilo que transcende o nosso entendimento. Eu, por vezes, eu já vi, né, já senti e já presenciei algumas coisas, mas eu poderia estar presenciando muito mais, eu poderia estar vivendo muito mais nessa intimidade com Deus. Porém, por questões, né, de rotina, de trabalho, de situação, vamos dizer assim, ainda que não vamos lá, né? Tudo bem que Deus provê tudo, mas nós, como entendimento humano, a gente quer estar tranquilo financeiramente, com tudo organizado para que nós possamos dar o outro passo. Mas Deus, Ele está nos orientando, está nos mostrando: ei, pode dar o passo, eu vou prover para você. Não fique se perguntando, se questionando. Não fique duvidando das coisas, pois eu estou aqui e eu vou fazer para você. Mas eu preciso que você se mantenha no caminho. Eu preciso que você continue aquilo que eu determinei sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu projeto de vida junto comigo. Deus está dizendo isso. Ele diz para mim, Ele diz para você, Ele diz para todos. Aí vem aquela dúvida, né? Nossa, mas Deus vai conseguir atingir a todas as pessoas? Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus, Ele está aqui, Ele está onde você está, Ele está onde o outro irmão está, onde os outros estão passando necessidade, os outros estão vivendo em dificuldade. Deus, Ele está em todos os lugares. Salve, João! Beleza aí? Tamo aqui na live. E aí, passando um pouco sobre a experiência, a esperança que nós devemos ter, né? Então Deus, ele nos mostra na nossa jornada o que nós necessitamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Porém, como nós queremos ter
o domínio das coisas, a gente acaba atrapalhando. E aquilo que era para ser acelerado acaba ficando como se fosse uma carroça velha sendo puxada por um jumentinho. Nada contra o jumentinho, porque o jumentinho é um animal e muito ágil, porém não é algo que vai acelerar. É algo que vai ficar ali travado naquele passinho, né? Sendo que Deus tem algo muito maior. Deus tem um foguete, a velocidade da luz, para que nós possamos acelerar. E aí a gente fica travado nesse meio do caminho, nesse processo de dúvida, de questionamento, de não entender o que Deus tem para nós, de não entender o que o Pai está colocando. Ei, vai, acelera, vamos, vai dar certo, eu tô aqui junto com você. É só você fazer, cara. Ah, não. Mas se eu falar para esses ossos aí, imagina só na nossa vida, Deus chega e leva a gente para um lugar desse. Algumas vezes isso aconteceu em sonho. Deus leva a gente para um lugar desse e fala aí, tá vendo esses ossos aí? Profetiza sobre eles. Aí você olha e fala, tá doido? Não. Que isso? Jamais. Isso não existe. Como que eu vou falar pro osso e o osso vai voltar a viver? Ei, vai, que eu tô aqui, ó, te dando o suporte. Cara, eu fico olhando assim, e aí eu fico pensando, Senhor, me faça mais sábio, mais forte, mais conectado contigo todos os dias, Pai. Porque para me dar mais esperança, mais fé, mais entendimento da Tua palavra e para viver esses extraordinários. Isso tudo é muito melhor do que qualquer estímulo do mundo. Isso é um estímulo que vem e transcende o nosso entendimento e que nos enche dos hormônios que nos fazem se sentir alegres e felizes. Quando a gente vê algo nesse sentido, a gente fala, cara, não é possível um negócio desse, que doideira. Aí você fala, cara, isso é o mover de Deus. Isso é Deus que está fazendo algo na minha e na sua vida. E aí, Deus fala para Ezequiel aqui, que isso aqui são todas as passagens, né? Ezequiel, ele escreveu muito sobre a linha do tempo, das coisas que poderão acontecer, né? Que vão acontecer, como profeta. E aí, de todas essas coisas, uma delas é que fala desse vale de ossos secos como um exemplo, mostrando que Israel estava desenganada, tinha perdido a esperança, mas Deus fala assim, ei, há esperança, vamos, eu preciso que vocês retomem, Ezequiel, eu preciso que você fale com esses e mostre para eles que os ossos secos voltarão à vida, que eles se lamentando, eles murmurando, precisam se desvencilhar disso para poder experimentar realmente do que eu tenho programado para eles. Olha a missão de Ezequiel. O cara vê uma cena pigaranga, hein? Ele vê uma cena e ele precisa passar isso para aqueles que não acreditam mais, para aqueles que estão desenganados da vida, que perderam a fé, que perderam o contato, o vínculo com o Pai, com a fonte inesgotável que vive e reina para todo e sempre. Amém. Então, para você e para mim, que nós não percamos a nossa fé, a nossa esperança,
que nós possamos nos manter firmes e fiéis, que nós possamos aumentar cada dia mais a nossa fé, que nós possamos aprender mais sobre a palavra e entender sobre tudo isso. Ah, mas eu não consigo entender isso. Leia a Bíblia, peça orientação para Deus, ative Jesus Cristo na sua vida e viva mais com Ele, que você vai conseguir entender cada parte, cada versículo, cada situação. Eu falo, cara, eu começo a ler assim, eu olho e falo, meu Deus, como pode? Eu não entendia isso. E agora eu tô entendendo, nossa. Por quê? É a constância, é a gente se manter na constância, é a gente se manter lendo, orando, entregando, aumentando, empilhando todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que o Pai nos fornece. Ah, mas é somente a leitura da Bíblia? É somente aprender e adquirir conhecimento físico? Não. É usar esse conhecimento físico e também acessar o conhecimento que vem do alto, que vem do Pai, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, respire, oxigene. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela nossa vida, por tudo que o Senhor faz em todos os dias em nossas vidas, Pai. É graça, é honra, é maravilha. São coisas boas que chegam até nós e nos alcançam, Senhor. É a Tua mão que vem sobre nós e nos ativa nesse mover. É a Tua palavra que vem e nos dá a esperança que nós necessitamos para esse momento que nós estamos vivendo, para sermos guardiões, para sermos evangelistas, para sermos aqueles que levam a palavra adiante, que levam a palavra para aqueles que estão carentes e que ainda não entenderam, Pai, o seu chamado, o seu propósito. Aqueles que ainda não receberam das tuas mãos, ou melhor, aqueles que ainda não pegaram, pois tudo isso está disponível, tudo isso está à disposição de todos os seres humanos, pois o Senhor ama a todos por igual, não há distinção. Eu sei disso, Pai. E eu profetizo sobre todos esses irmãos, que eles possam se sentir filhos amados e confiantes, na fé, na esperança, no amor, nesse dia de hoje, que eles possam seguir confiantes de que qualquer coisa que o Senhor determine vai acontecer. E eu entrego em Tuas mãos, Pai, esse dia de hoje, as nossas filhas, a minha esposa, a nossa família, o nosso matrimônio, tudo o que nós temos, Senhor. É gratificante ver a evolução das nossas filhas, é gratificante ver a evolução da minha esposa nesse mundo espiritual, nesse contato junto de Ti, Pai. Eu vejo que os exemplos, eles vão mudando. Não é sobre impor, mas é sobre mostrar. E isso, eu fico muito alegre, muito feliz do Senhor ter me mantido firme, fiel nessa caminhada, nessa jornada, com a fé elevada, e assim poder impactar a vida de mais pessoas, e principalmente da minha família. Ontem, ao ver a minha esposa se ajoelhar junto comigo, ali eu vi que os nossos exemplos, eles mudam as pessoas, muda a sociedade, muda o mundo. E eu não vou parar, Pai. Não vou parar por nada nesse mundo. Não vou parar por nada que venha querer tirar minha força, roubar meu entendimento, roubar meu contato junto de Ti, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos, Pai, a minha família, e determino sobre ela que nada vai roubar a paz,
da minha esposa, das nossas filhas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, Fernanda. Que Deus abençoe você aí. Que Deus abençoe sua família. Bora pra cima. Estamos concluindo aqui. Hoje a gente fez aqui. Lemos aqui um pouco sobre Ezequiel 37, Vale dos Ossos Secos. E aí, desejo desde já um excelente final de semana para vocês. Deixa eu fazer aqui a foto. Valeu? Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Eu vou deixar o link aqui e eu vou deixar o link do YouTube para que todos possam acessar aí. Valeu, Fernanda. Fica com Deus. Amém. Tudo de bom aí. Excelente final de semana.